Bom, eu não vou aqui dizer para vocês que eu sou uma pessoa que tenho muitos conhecidos da Universal que mandam e-mails para mim logo após as reuniões que eles têm toda quinta-feira de pastores. Não, isso aí fica para o outro lado da moeda, aqueles canais que não têm absolutamente nenhum compromisso com a sua alma, por exemplo. Nós trabalhamos aqui diferente. Mas eu quero trazer aqui um relato e eu vou fazer um resumo, não vou ficar lendo aqui um e-mail, eu vou fazer um resumo para você de um relato que nós recebemos de um pastor que faz parte ainda da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. E ele acompanha o nosso canal aqui e gosta daquilo que a gente fala e ele está tentando formar a sua decisão, se permanece ou se sai da instituição. E vamos lá. O que acontece? Alguns canais de denúncia recebem e-mails ou WhatsApps, enfim, de pastores que ainda estão atuando na instituição. E quando terminam as reuniões de quinta-feira, tradicionalmente são feitas nas quintas-feiras, por videoconferência, com o Bispo Macedo e o Bispo Renato, pastores ficam zombando das palavras ditas pelos dois líderes da instituição no Brasil e o geral, e aproveitam-se disso para, assim que termina a reunião, com 1 hora, 2 horas depois, esses canais já estão alimentados com tudo o que aconteceu nessa reunião. As pessoas que falam comigo, e aí obviamente o tom é diferente do que vão falar lá, certamente não são as mesmas pessoas, essa pessoa que falou comigo, ela disse: olha, eu estou muito triste, porque eu vejo colegas meus que começaram na fé junto comigo. Inclusive alguns deles eu acompanhei ainda quando estavam endemoniados, que manifestavam com demônios. Foram libertos, começaram a ingressar em grupos de evangelização, em grupos jovens, enfim. E depois se tornou obreiro, rapidamente foram alçados ao cargo de IBURD pela dedicação que tinham desejo de ganhar almas, e hoje infectados por esses canais, que são canais tóxicos, eu digo aqui sempre para você, canais tóxicos. Eles ficam zombando do líder da instituição, ficam zombando do líder do Estado, ficam zombando de tudo aquilo. Eles vão pregar no altar depois de ter zoado lá atrás com a cara do povo, diz assim: olha, eu vou ali agora enganar meia dúzia de gente besta que vai trazer tudo quando está em Fogueira Santa, quando tem alguma campanha, enfim. Então você percebe que existem pessoas e pessoas. Quando eu digo aqui que não defendo a instituição Igreja Universal, é porque realmente eu não faço isso, gente, eu não defendo. Eu tenho aqui o meu contraponto de uma forma independente. Se você olhar aí alguns vídeos meus, se você fizer um tour pelos meus vídeos, você vai perceber que eu tenho muita coisa contra que é praticada na Universal. Fogueira Santa já é uma delas, que eu sempre falei isso. Procure aí meus vídeos desde o início do canal, você vai ver. Contra esses amuletos que dão, enfim, um monte de coisa. Mas eu conheci ao Evangelho, eu comecei a ler a Bíblia. Quando eu ia para a Universal, eu tinha 14 anos. Foi quando eu comecei a ler a Bíblia. Foi quando eu comecei a ver que Deus, ele é vivo, que aquela palavra é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e os desejos do coração. Foi ali que eu aprendi a exercitar minha fé, me tornei um obreiro, tinha desejo de ser pastor, e acabei que na minha juventude me perdi, saí da igreja, fui cantar em banda de forró. Quem já viu meus vídeos aqui sabe muito bem disso. Voltei para o Evangelho muitos anos depois, numa igreja pentecostal, faço parte hoje, na Assembleia de Deus, aqui na cidade de Camaragibe, Assembleia de Deus Camaragibe. Então, eu hoje tenho um conhecimento da palavra que eu comecei a ver lá na Universal. Agora, muitas coisas teológicas eu obviamente sou contra e vou sempre ser contra, mas ao invés de cuspir no prato que comeu, nós vamos orar por aqueles que estão liderando e fazendo errado, por aqueles que estão lá dentro e estão fazendo errado. Então, essa pessoa falou comigo e disse: olha, eu realmente assim fiquei infectado pelos canais chamados de denúncias, canais tóxicos, mas depois de começar a ver o seu canal, eu passei a perceber que existe sim vida fora da Universal, e eu já estou pensando se eu vou permanecer ou se eu vou sair, mas enquanto eu estou aqui, eu estou trabalhando de forma honesta. Eu creio no que eu prego, eu não concordo com algumas coisas, e aí eu peço a misericórdia de Deus, mas eu não fico mandando informações para esses canais, porque é desleal, é covardia. Você está ganhando um salário de um lugar que você está tendo abrigo, enfim, e está falando mal desse lugar, está mandando informações desse lugar, você realmente é covarde, e claro que vai prestar contas com Deus. Ah, mas o Bispo Macedo diz nas reuniões que não tem nada no nome dele, ele tem hospital, tem empresa, tem banco, tem a Record, tem tudo. Gente, vamos lá. Todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, que o Bispo Macedo é bilionário, ele tem muito dinheiro, muito dinheiro. E ele é assim dono da Rede Record de televisão, da gravadora, Line Record, não sei se ainda grava, não sei. Da editora Gráfica Universal também, que faz lá os jornais, os livros dele. É dono do Hospital Moriá, um hospital particular, é dono do Banco de Gimais e outras empresas também. Todo mundo sabe disso, irmão. Todo mundo sabe disso. Mas vamos lá, vamos raciocinar comigo. Quem é que vai dar a salvação para você? É o Bispo Macedo? Ou é Cristo, aquele que morreu por você na cruz do Calvário? No dia do juízo final, você acha que o Bispo Macedo não vai ter o mesmo direito de ficar diante do trono que você, não, para se explicar? Ou você acha que ele vai ter lá um lugarzinho privilegiado? É claro que não. Então esquece o Bispo Macedo, irmão. As riquezas que ele tem.
Se você deseja ganhar almas, se você de fato tem esse chamado, vai ganhar almas. Mas eu vou falar aqui agora, por exemplo, Marcelo Roque, que diz que já foi pastor da Universal, mas ele foi um auxiliar de pastor. Ele foi um pastor que era sempre segundo na igreja em que ele estava. É um cara que era prepotente, arrogante, maloqueiro na igreja. Todas as informações que a gente tem sobre ele é exatamente o que ele é hoje. Ele era na igreja o que ele é hoje. Só que agora ele está fora da igreja e viu um meio de ganhar dinheiro no YouTube falando da igreja. Mas você acha que Marcelo Roque é uma pessoa referência para a tua vida, irmão? Marcelo Roque não sabe ler um versículo da Bíblia. Ele diz que foi pastor, mas na verdade ele nunca foi pastor, porque quem é pastor tem um chamado. Como, por exemplo, o bispo Alexandre Mendes, lá em Curitiba, ele continua pregando a palavra no Instagram. Ele não tem instituição, não, porque o Marcelo diz que todo mundo que sai, que monta uma outra instituição é um falso profeta. Então, o Alexandre Mendes, ele não é um falso profeta, ele não tem uma instituição, mas ele está pregando a palavra, ele faz o bem, ele faz caridade, ele doa a cesta básica, ele doa fralda descartável, ele faz um trabalho social extraordinário. E ele tem uma vida dele muito bem resolvida. Todo dia, 6h20 da manhã, 6h23 da manhã, ele está lá na live, de noite, na hora do almoço, trazendo uma palavra de incentivo, uma palavra de fé. E por que você... Esse daí tem um chamado para pastor, ele não está mais na instituição, mas ele está desenvolvendo o trabalho dele. Agora, quando a pessoa diz, olha, eu fui pastor e hoje ela está tirando as almas que supostamente ela teria ganho para o inferno, você acha que essa pessoa é pastor ou já foi pastor? Nunca foi. Não, já fui pastor, não foi, irmão. Não foi pastor. Primeiro que ele era auxiliar. Ele era auxiliar. E segundo que ele era um auxiliar prepotente, arrogante, maloqueiro, não era convertido, ele só vivia dentro da igreja. Como quando ele saiu, não deu certo nada do que ele fez, assim como até hoje a vida não consegue andar. Por que não consegue andar? Porque ao invés de focar na própria vida, não é por causa de maldição não, viu? É porque ao invés de ele focar na própria vida dele e trabalhar e honrar aquilo que Deus colocou na mão dele para ele cuidar da família, tudo, o que ele faz? Vai falar mal de uma igreja onde muitas pessoas, milhares de pessoas são influenciadas por isso e podem ir para o inferno. Então, esse pastor que mandou para mim esse depoimento é uma pessoa que você vê que está trabalhando com sinceridade. Algumas dúvidas ainda pairam na sua cabeça, mas ele está buscando a direção. Oração, leitura da palavra, jejum. E para você que ainda está na instituição e me acompanha, eu deixo sempre meu WhatsApp aqui. Se você quiser falar comigo, eu não falo o nome de ninguém aqui, nem nunca vou falar. Eu converso com muita gente, muitas pessoas mesmo, viu, gente? De verdade, tem hora que não dá nem tempo de dar atenção às pessoas que mandam mensagem, que às vezes eu estou trabalhando, a pessoa manda muitos áudios, depois é que eu paro para ouvir, às vezes manda um texto muito grande, depois é que eu vou ler, depois é que eu vou responder, às vezes a pessoa pode se chatear, mas é devido à correria do dia a dia. Então, essas pessoas que falam comigo, elas sabem que eu procuro trabalhar com sinceridade, sem nenhum interesse. Eu não ganho nenhum real de ninguém para falar bem ou mal de ninguém, absolutamente ninguém. Quem me acompanha pessoalmente sabe que eu sou muito ativo politicamente falando, porém, pelos ideais e não pelo dinheiro. Não tem absolutamente nenhum compromisso com o político para ganhar dinheiro dele, para defender ou falar bem ou falar mal. E na igreja é a mesma coisa. Então, você que é pastor auxiliar, você que é pastor regional, sei lá, os regionais é mais difícil. Eu confesso para você que eu não tenho muito contato, ou quase nenhum, na verdade, com pastores de regional para cima não tem. Bispos, então, menos ainda. Agora, pessoas que estão de pastores titulares para baixo, muita gente fala comigo, obreiros, ex-obreiros, etc. E tem muita gente que tem a mesma opinião que eu. Olha, eu não concordo com muita coisa na Universal, estou em outro ministério agora, mas eu respeito muito porque foi lá que eu conheci, foi lá que eu comecei a exercitar a minha fé. E é exatamente sobre isso que nós nos preocupamos e falamos aqui. E do jeito que esse pastor mandou essa mensagem para mim, outros devem ter esse mesmo tipo de dúvida. E eu digo para você, existe vida fora da Universal se você quiser sair. Mas para você sair, primeiro peça direção a Deus. Para você não ser um anjo caído, como é o Roque, por exemplo. Então, faça para Deus o seu melhor. Onde você estiver, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Se você trabalha na igreja, dê o seu melhor. Se você trabalha como pedreiro, dê o seu melhor. Mecânico, pintor, dê o seu melhor. Dê o seu melhor, independente de se você está sendo bem remunerado ou não. Dê o seu melhor. Quer sair dali? Procure sair. Mas enquanto estiver, faça o seu melhor. Porque você vai ter resultado. Você vai ser primeiramente abençoado por Deus. E segundo, você vai ter resultado. Porque se aquele que você está prestando serviço não está olhando para você, Deus coloca outro para olhar. E você será bem sucedido se você sempre entregar o seu melhor. É a lei da semeadura. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Um forte abraço para você que nos acompanhou. Quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Você que teve paciência de ficar até agora, se inscreva. E encaminhe esse vídeo para obreiros, pastores, ex-obreiros, ex-pastores. Nós precisamos limpar a mente das pessoas. Elas precisam formar suas ideias na Bíblia e não por um desviado que está querendo levar as pessoas para o inferno. Se ela não quer ficar na Universal, não tem problema. Pode ir para outro lugar. Mas contanto que não deixe de servir a Cristo com amor, alegria e dedicação. Tá bom? Até a próxima. Forte abraço.